A quarta frase de Jesus na cruz escancara o seu abandono diante de Deus. E Cristo está bebendo o cálice da ira, que pertence por direito aos inimigos de Deus. Do alto da cruz, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? É no capítulo 27 do Evangelho de Mateus que nós encontramos a quarta frase de Jesus na cruz. Não é uma frase desconhecida na Bíblia. O rei Davi, lá no Antigo Testamento, já havia escrito essas mesmas palavras no Salmo 22. Aliás, há uma clara conexão entre o texto de Mateus, capítulo 27, e o Salmo 22. Por exemplo, no versículo 35 do capítulo 27, Mateus registra que os guardas repartiram as roupas de Jesus entre si e lançaram sorte sobre elas. Já no Salmo 22, versículo 18, Davi escreve: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. O rei Davi também escreve no Salmo sobre uma zombaria sofrida por ele. Nos versículos 7 e 8 está escrito: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Ele que o livre. E no Evangelho de Mateus o mesmo acontece com Jesus. Os versículos 39 e 40 do capítulo 27 conta que os que vinham passando balançavam a cabeça e blasfemavam contra Jesus. E mais adiante, nos versículos 41 até o 43, Mateus registra que os principais sacerdotes e escribas e também os anciãos zombavam de Jesus dizendo: confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. No Salmo, Davi clama porque Deus não lhe respondeu. Ao contrário dos atos anteriores de libertação, Davi ainda não foi resgatado. Ele sente que Deus o abandonou aos seus inimigos. Já em Mateus, lá no Evangelho, esses inimigos ironicamente interpretam de maneira correta o que está acontecendo. Jesus realmente foi abandonado por Deus. E então, no versículo 45 do capítulo 27 de Mateus, nós somos informados que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. E nesse momento, Jesus cita em alta voz o primeiro versículo do Salmo de Davi, Salmo 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? O evangelista Mateus já nos preparou para isso com fortes referências anteriores ao Salmo 22. Por isso, nós não devemos considerar de forma alguma que Jesus esteja fazendo uma pergunta para Deus. Não. Jesus está citando o Salmo e reivindicando como sua a maneira como Davi foi abandonado. Entretanto, o sofrimento e abandono de Jesus foi ainda maior, de uma forma que Davi não poderia sequer ter imaginado. Muitas pessoas tentam fazer conexões inexistentes entre o Salmo e o Evangelho, afirmando que, no final do Salmo, Davi fala sobre vitória e salvação. Logo, esse grito de Jesus importaria aquele sentimento de vitória e salvação do final do Salmo 22, e esse grito, então, seria um grito de vitória de Jesus. Mas esse não é o caso. Junto com o clamor de Jesus nesta última frase, todas as conexões do Salmo 22 e o capítulo 27 de Mateus se referem à primeira parte do Salmo, apenas a primeira parte do Salmo, onde ali Davi clama a Deus e quer entender o porquê Deus não responder a ele. Até aquele momento, na primeira parte do Salmo, Davi não foi resgatado. Pelo menos não ainda. Por isso, ao observar a cena da narrativa de Mateus, a conexão com o final vitorioso do Salmo 22 não existe. Mas as conexões com a primeira parte do Salmo são absolutamente óbvias e visíveis sim. Isso porque Jesus não está sendo resgatado como Davi foi mais tarde. Os seus discípulos o traíram, os seus oponentes estão vencendo e os inimigos estão o matando. Nesta quarta frase de Jesus na cruz, não há indícios de vitória, não há nada além de derrota. Nesse ponto da história de Mateus sobre o reinado de Deus através de Jesus de Nazaré, não há resgate e não há vitória. Jesus foi abandonado por Deus aos seus inimigos humanos e satânicos. Jesus foi misteriosa e profundamente abandonado pelo próprio Deus Pai. Jesus foi abandonado ao plano maligno de seus executores e ficou debaixo da mão pesada do julgamento de Deus contra a iniquidade humana. Jesus morreu em nosso lugar para nós. Deus abandonando Deus
Como isso é possível? Jesus foi deixado na cruz para enfrentar o diabo sozinho. Tudo para que ele pudesse sofrer sozinho o castigo da ira de Deus. Tudo para que você e eu não precisássemos sofrer. E tudo para que você e eu pudéssemos saber que o abandono de Jesus nos garante que não há como nós sermos abandonados por Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas este não é o fim da história. Nós sabemos que não é, porque nós conhecemos o final da história. Mateus relata também a vitória de Deus, ressuscitando Jesus dos mortos. E o evangelista nos convida a conhecer a vitória de Deus em Cristo por meio do relato da ressurreição no próximo capítulo, que, se nós observarmos direitinho, possui conexões bem importantes com a parte final do Salmo 22 também. Mas aqui, nessa quarta frase de Jesus na cruz, não há vitória no grito do abandono. Cristo foi deixado sozinho para que você e eu nunca ficássemos sozinhos. Cristo foi derrotado pelos planos dos seus inimigos, para depois ressuscitar vitoriosamente, a fim de que você e eu pudéssemos ter vida. Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse isso para garantir que você e eu nunca seríamos desamparados por Ele. Amém.